Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora. Livro de perguntas e respostas, muito simples, muito didático, que o Marcel nos deixou aqui. E hoje estamos na questão número 43. Vamos ver o que o Marcel preparou aqui para a gente. No caso dos cavalos que davam suas respostas, são os cavalos de Elberfeld, Marcel fala muito isso nos livros dele, utilizando os cascos para responder, não poderiam ser espíritos usando os animais para responder a essas perguntas? Pergunta interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, inclusive. Vamos ver. Essa é uma imagem, né? Pelo menos a imagem que mais ilustra, né, os cavalos de Elberfeld. Né? Foram uma época em que não se tinham tantos recursos tecnológicos, né, para se tirar fotos, né, mas é o registro que nós temos, inclusive, desse experimento que foi feito aí com os cavalos. Então esses cavalos de Elberfeld, para quem não sabe, foram treinados para se comunicar com pessoas por um tipo de código de batidas com os cascos no chão. Muito parecido, inclusive, com as primeiras manifestações espíritas que Kardec acompanhou, as mesas girantes. Né? Por meio deste código, né, de batidas, os cavalos podiam dizer o que pensavam e o que sentiam, e foram capazes de aprender, inclusive, a resolver questões complexas de matemática. É sabido que o cérebro deles tem quase o mesmo tamanho de um cérebro humano, e se formos usar esse critério para considerar a inteligência, nada há para se surpreender se conseguirmos respostas inteligentes destes seres. Esses equinos não somente aprenderam a resolver questões básicas, como resolveram questões envolvendo raiz quadrada e cúbica. Eu confesso que até hoje não sei fazer, não sei exatamente o que é raiz quadrada e nem cúbica, os cavalos ali já sabiam. Eles também conversavam com o seu dono e com um cientista que os examinou, esse senhor aí chamado Maurice Maeterlinck. Foi um escritor belga, prêmio Nobel de Literatura em 1911, e esses cavalos davam respostas inteligentes e ponderadas, né, nesse experimento. Surgindo a dúvida desta pessoa que nos escreveu, de que os animais sejam capazes de dar respostas inteligentes, ela cogitou a possibilidade de algum espírito estar influenciando o animal a dar as respostas corretas. É uma possibilidade. No entanto, a influência de um espírito sobre um animal, se considerarmos, hipoteticamente, que sejam desprovidos de inteligência, seria algo muito difícil. Seria complicado coordenar movimentos e reações dos animais com as respostas corretas. Sendo supostamente estúpidos, o trabalho do espírito brincalhão seria absurdamente extenuante, pois teria que agir sobre um corpo e não sobre sua inteligência ou sobre sua mente. Não podemos dizer que seja impossível, mas não seria prático a um espírito brincalhão que provavelmente escolheria algum brinquedo, entre aspas, mais facilmente manipulável. Neste caso, o animal estaria agindo como se fosse um médium, inconsciente. E nós sabemos das respostas de Erasto em O Livro dos Médiuns quanto à mediunidade dos animais. Segundo este espírito, os animais não podem ser médiuns. Não podem no sentido clássico que nós conhecemos, né? Um animal não vai dar uma comunicação, né? Não vai falar para a gente o que ele está vendo. Né? Ele precisa, né, ter outros atributos que eles ainda não têm. Então por isso que a gente diz que os animais não são médiuns. Porém, os animais podem sim perceber a presença de espíritos ao seu lado. Mas nesse caso aqui dos cavalos de Elberfeld, eu confesso que eu não consigo imaginar os espíritos agindo sobre o animal para dar aquelas respostas. Eu acho que é muito mais plausível, muito mais aceitável que o animal realmente tenha conseguido essa capacidade, né, adquirido essa capacidade de se comunicar por meio daquele sistema ali de cascos, do que um espírito ir ali e manipular esse animal, enfim, dar essas respostas. Então, eu acho que é mais plausível realmente. Seria um trabalho muito grande do mundo espiritual para que isso acontecesse. A gente sabe que existem alguns casos, né, a gente acho que vai até ver no outro programa aqui, alguns casos muito específicos, né, em que os animais acabam atuando, entre aspas, como médiuns, né, e provavelmente esses espíritos tiveram um trabalho muito maior para que aquilo pudesse acontecer, mas por uma situação muito específica. Nesse caso aqui, eu acho que realmente foram os cavalos. Estou com o Marcel nessa aí.
Hashtag tamo junto, Marcelo. Eu acho que foram os cavalos realmente que adquiriram essa possibilidade. Como também a gente sabe que alguns chimpanzés, alguns gorilas, adquiriram a capacidade, por exemplo, de se comunicar através da linguagem de sinais. Né? Aprenderam a linguagem de sinais e se comunicam com os humanos, né? Claro, uma comunicação diferente, não é uma comunicação como nossa, humano, de humano para humano, mas é uma forma deles expressarem aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão vendo, de repente, né? Então são possibilidades aí e que a gente não pode descartar. Né? Os animais nos surpreendem muito e como foi um experimento, né? Teve todo ali um aparato, né? Então não tem por que a gente duvidar daquilo que foi feito ali com os cavalos de Elberfeld. Para a gente encerrar, um trecho do livro A Gênese, de Kardec. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Nós já vimos aqui, já falamos a respeito em palestras que fizemos, né, em lives, que os animais têm alma, têm espírito, e se eles têm alma e espírito e são inteligentes, então e a inteligência é um atributo da alma, do espírito, então logo os animais são inteligentes, né, por dedução lógica. E está lá no livro A Gênese, de Kardec, esse pensamento aí. E como eu já falei aqui, ainda não consigo entender como alguns companheiros espíritas insistem em não aceitar essa questão dos animais, a questão da espiritualidade dos animais. Só lamento, só tenho a dizer isso. Mais uma vez, obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa e semana que vem estaremos de volta aqui. Tchau, pessoal, fiquem com Deus.